Eu te digo agora mesmo, sem enrolação, Michelangelo Buonarroti não era o santo gênio intocável que a galera romantiza. Ele era um cara consumido por uma raiva interna que o fazia forjar arte para subir na vida, viver imundo por meses porque odiava banho, pintar inimigos pelados no inferno como vingança barata e escrever poemas de amor tão intensos para jovens que chocariam muita gente hoje. O mesmo que esculpiu o David e pintou o teto da Sistina? Sim, mas por trás dessa beleza absurda, tinha uma alma torturada que tentou esconder sua escuridão. E falhou feio, porque ela escorre de cada músculo que ele cinzelou. Pensa nisso. Em 1496, com 21 anos, Michelangelo ainda não era famoso. Precisava de um empurrão. O que ele faz? Esculpe um cupido dormindo perfeito. Enterra a estátua no jardim para envelhecer artificialmente com terra e arranhões. E vende como antiguidade romana para o cardeal Raffaele Riario por uma grana alta. Quando o truque explode, o cardeal era esperto. Em vez de apanhar, Michelangelo ganha fama. Se ele copia os antigos tão bem, imagina o original. Eu vejo aí o padrão todo. Ambição misturada com insegurança que corroía por dentro. Não era só fraude por grana. Era provar valor a qualquer custo. Te pergunto, quantos cancelados modernos sonhariam com um comeback assim? Agora vamos ao que ele realmente tentou esconder. O lado sujo, humano, mesquinho. Michelangelo vivia como eremita paranoico. Vasari conta que ele mal deixava a gente entrar no ateliê, queimava desenhos para ninguém roubar ideias, não por mistério, mas por medo real de traição. E a higiene? Eu fico impressionado. Odiava banho, dormia de botas, trabalhava dias sem trocar roupa. Assistentes reclamavam do cheiro. Ele comia de pé, dormia pouco, como se parar fosse fraqueza. Na minha opinião, isso não era só excentricidade, era autopunição. Corpo castigado para a alma criar. Mas quanta podridão interna reflete num cara que transforma o próprio corpo em prisão. O temperamento era explosivo, brigava com todo mundo. Papas, patronos, rivais, com Leonardo da Vinci. Leonardo sugere que Michelangelo explique Dante em público. Ele responde com desprezo, chamando de tu, insulto na época, e dizendo, explica você, que copiou dos outros. Via rival em todo canto. Rafael convence o Papa Júlio II a contratar Michelangelo para Sistina, achando que destruiria o cara. Afinal, ele era escultor, não pintor. Michelangelo aceita o desafio e vira triunfo. Eu acho que isso mostra ego tóxico de influencer da época. Precisava ser o melhor, custasse o que custasse. E os relacionamentos? Aqui entra o que ele mais tentou esconder. Nunca casou. Nunca filhos documentados, mas escreveu poemas e cartas apaixonadas, a maioria para homens jovens. Tommaso dei Cavalieri, nobre romano 40 anos mais novo, recebeu sonetos de fogo ardente, beijos impossíveis, amor que consome. Depois, Vittoria Colonna, viúva poetisa, amizade intensa e platônica. Na Renascença, sodomia era crime punível com morte ou mutilação. Esses poemas eram arriscados. Ele misturava amor neoplatônico com desejo carnal. Editou póstumamente. Sobrinho mudou gêneros em 1623. Te digo, ler isso hoje é ver um homem lutando contra si mesmo. Culpa católica versus beleza pagã do corpo masculino. Não era só amor. Vingança mesquinha. Biagio da Cesena critica nus na Sistina. Para tavernas, não capela. Michelangelo pinta o cara no inferno como Minos. Orelhas de burro, serpente mordendo genitais, Papa recusa remover, humilhação eterna. Eu penso que isso é vingança artística no auge, ódio vira imortalidade no inferno. Quem faria hoje? Um tweet? Michelangelo usou tinta, covardia também. Em 1527, saque de Roma, ele foge. Em 1529, Guerra Florença versus Médici, aceita fortificações, mas quando cai, se esconde meses numa câmara secreta sob Capela Médici, desenhando no escuro. Avareza. Brigava por pagamento, processava patronos, acumulava, mas vivia pobre. Medo de perder tudo. Eu vejo um padrão. Michelangelo tentava esconder fragilidade humana atrás da perfeição divina, mas a escuridão vazava. E o que vem depois? As obras que ele quis, puras, mas carregam esses traumas. David como tensão reprimida, Moisés como fúria. Juízo final como julgamento interno. Te prometo, o que ele fez com o corpo humano nas esculturas e pinturas deixaria inimigos horrorizados. Porque não era só beleza. Era confissão disfarçada. Eu te digo também, as obras de Michelangelo não são só beleza divina.
São confissões codificadas. Ele tentou esconder a escuridão atrás da perfeição, mas ela transborda em cada músculo tensionado, sombra dramática, corpo nu exposto. Vamos passear pelas principais, como se eu te levasse pelo ateliê dele, apontando os rastros. Cada técnica, anatomia hiperrealista, contraposto carregado, chiaroscuro que devora a luz, reflete os podres do bloco 1, repressão sexual, fúria, paranoia, autopunição, vingança, insegurança. A beleza nasce da podridão. Começamos pela Pietà, 1498 a 1499, primeira grande em Roma, aos 23 anos. Eu analiso que essa escultura é tentativa inicial de esconder conflitos sob serenidade cristã. Virgem enorme segura Cristo morto pequeno. Proporções impossíveis. Mãe eterna com filho frágil. Músculos de Cristo suaves. Veias sutis. Tendões relaxados na morte. Michelangelo dissecava cadáveres em segredo. Vasari confirma. Risco de excomunhão. Aplica para tornar corpo divino palpável. Humano demais. Na minha visão, reflete luta com corpo. Idealiza nudez masculina. Cristo quase nu, vulnerável, mas cobre com piedade. Rosto da Virgem jovem demais. Beleza plácida escondendo dor real. Te pergunto, não é repressão transformar desejo em luto santo? Avançamos pro David, 1501 a 1504, ícone de Florença. Eu vejo tensão sexual reprimida explodindo em mármore. 5 metros e 17 centímetros de altura, 6 toneladas, contraposto carregado, peso na perna direita, quadril inclinado, ombros desalinhados, curva em S de alerta máximo, músculos hipertensionados, veias nas mãos, abdômen contraído, pescoço pulsando, exagero anatômico para vista de baixo, cabeça e mãos maiores, amplifica a tensão interna. David no pico de ansiedade, antes do golpe. Isso espelha o temperamento dele, sempre no limite, paranoico com rivais. Olhar fixo para o inimigo invisível é o mesmo que lançava a Leonardo ou Rafael. Nudez total, símbolo republicano, mas erótico. Pênis pequeno, pureza cultural. Corpo atlético de jovens modelos. Te digo, dissecações secretas mais desejo não admitido. David é autorretrato, forte fora, torturado dentro. Capela Sistina, teto, 1508 a 1512. Michelangelo transforma curva em teatro da alma tortuosa. 9 cenas de Gênesis, criação, queda, dilúvio, Masignude, 20 jovens nus atléticos enquadrando, são prova maior. Nus sem justificativa bíblica, sustentam guirlandas, poses complexas, torções, músculos em tensão, chiaroscuro forte modela volumes como escultura. Sombras profundas criam drama interno. Ignude perto do altar mais contorcidos, angustiados, repressão crescendo, criação de Adão, toque quase erótico, vazio carregado, neoplatônico, Academia Medici, espírito tocando matéria. Mas desejo platônico por Cavalieri. Chiaroscuro, não só técnica, sombra da culpa sobre desejo pagão. Profetas e sibilas, tronos monumentais, drapejos pesados contrastando nus abaixo. Ezequiel ou Jeremias, posturas torcidas, dúvida, peso do mundo, foreshortening radical, corpos projetados para frente, cria instabilidade, como vida dele, brigas com papa, interrupções, paranoia. Noé, afogamento, sacrifício, corpos em pânico, esforço desesperado, covardia no saque de Roma ou fuga de Florença, medo disfarçado de caos bíblico. Juízo final, 1536 a 1541, parede do altar, obra mais sombria, aos 60 anos, eu afirmo. Confissão final, mais de 300 figuras, quase todas nuas. Escândalo, depois cobriram, Cristo julgando com fúria. Chiaroscuro domina, tons carne e céu. Luz dramática destaca músculos em agonia. Salvos sobem, condenados caem em torções violentas. Autorretrato, pele esfolada de São Bartolomeu. Autopunição, esfolado pela vida. Igreja, si mesmo. Nudez massiva reflete obsessão vitalícia pelo corpo masculino, exposta sem véu. Desejo, culpa, julgamento. Biagio como Minos, vingança direta. Foreshortening extremo, anatomia precisa. Dissecções tardias, exagero maneirista, tensão máxima. Juízo final é ápice da escuridão. Tentou esconder desejo e raiva, pintou no paraíso do Papa. Te pergunto, se beleza vem da podridão, o que diz sobre nós? Perfeição anatômica, tensão muscular,
chiaroscuro que revela e esconde, prova de alma que sofria para criar. Mas o que ele faria nos últimos anos? Nos escravos inacabados, na cúpula de São Pedro, a sombra eterna se aprofunda. Eu paro aqui, diante dessa montanha de mármore e afresco que Michelangelo deixou, e reflito: o que sobra quando desvendamos os podres do homem por trás do gênio? Não condenação, longe disso, mas verdade incômoda que ele tentou esconder até o fim. Obra-prima não nasce apesar da escuridão, nasce por causa dela. Michelangelo passou vida libertando formas perfeitas da matéria bruta, mas matéria, corpo, carne, desejo, raiva, medo, resistia. Essa resistência dá vida à arte. Na minha visão, ensina sobre condição humana. Beleza suprema surge do conflito, prisão, luta eterna entre divino aspirado e humano que arrasta para baixo. Pensa nos últimos anos, corpo fraquejando, mente queimando. Aos 70 a 80 anos, volta para os inacabados. Prisoners ou Slaves. 4 blocos na Academia de Florença. Eu vejo metáfora honesta da existência dele. Awakening Slave, Young Slave, Bearded Slave, Atlas Slave. Corpos masculinos poderosos, nus, contorcidos, emergindo parcialmente da pedra, lutando para se libertar. Braços erguidos em esforço, torsos torcidos, resto preso no bruto, não finito, inacabado intencional. Acreditava a figura existir na pedra, escultor remove. Mas nesses prisioneiros vejo o oposto. Alma presa na carne, espírito escravizado pelas fraquezas. Como ele se sentia. Eram pro túmulo de Júlio II. Alegorias, mais autorretratos velados. Escravo do corpo, desejo reprimido. Fúria nunca acalmada, não finito não falha. Confissão filosófica. Parava antes do fim porque terminar admitiria perfeição impossível na matéria. Aterrorizava. Poemas tardios. Após morte de Vittoria Colonna em 1547 e afastamento de Cavalieri, versos abandonam fogo erótico da juventude, mergulham em espiritualidade atormentada. Soneto para Vitória. Martelo rude moldando pedra ao divino moldando o mundo. Lamenta sem alma dela, fica inacabado. Neoplatonismo ao limite. Amor terreno como escada pro divino, escada quebra, resta dor. Nos poemas para Cavalieri, desejo consumia. Agora, culpa, penitência, redenção. Via corpo como prisão, parte angélica presa na carne, arte como escape. Mas te pergunto, não é prisão que deu força às figuras? Sem tensão da repressão, Davi seria rapaz bonito. Moisés, profeta bravo. Escuridão interna torna eterna. Cúpula de São Pedro. Aos 71 anos, em 1546, aceita arquiteto-chefe da Basílica. Não glória, salvação final. Redesenha. Maior, dupla casca, inspirada Panteão. Ousadia renascentista. Diâmetro 42 metros. Altura 138 metros. Desafia gravidade. Hino divino sobre Roma. Eu vejo o último ato, transformar escuridão em luz celestial. Trabalhou até 89 anos, supervisionando, mesmo cego de um olho, mancando. Morreu em 1564, cúpula quase pronta, terminada póstumamente. Não queria dinheiro nem fama. Divina salvação, paradoxo que medito. Busca transcendência nasce da sombra. Homem que odiava banho, brigava com papas, pintava vinganças, amava em segredo, sofria silêncio. Criou beleza que eleva a humanidade. Perfeição perseguida impossível porque humano demais. Humanidade tortuosa nos toca. Como filósofo, penso dualidade platônica. Ideias versus sombras na caverna. Viveu na caverna, lutando correntes da carne. Obras ecos de formas perfeitas vislumbradas, manchadas pela luz tremulante da realidade. Te digo última coisa. Olhe juízo final. Prisoners. Pietà Rondanini. Última inacabada. Figuras fundidas em dor mútua. Veja não só a arte, espelho da nossa escuridão. Michelangelo tentou esconder podres, paranoia, desejo, raiva, culpa, vazaram para a eternidade. Nós reconhecemos algo familiar, luta para transcender o que prende. Obra-prima, não triunfo sobre podridão. Testemunho de que podridão gera divino. Termino aqui essa jornada. Michelangelo não era santo nem demônio. Era humano, profundamente humano. Talvez por isso, séculos depois, paramos diante das obras e sentimos arrepio, não admiração distante, reconhecimento, sombra eterna não só dele, nossa. Obrigado por assistir. Se te fez pensar, deixa comentário. Qual obra de Michelangelo mais revela a escuridão da alma humana para você?